is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Muito boa noite, meu querido irmão. Boa noite a você que está conosco. Que a paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa envolver o teu coração e nele permanecer durante todo este culto, e que depois deste culto a bênção do Senhor te acompanhe, para que você consiga caminhar sempre dentro da vontade de Deus. Quero começar este culto lendo um texto e logo em seguida nós vamos orar. O texto está em 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 15, onde diz: E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Queria começar perguntando como estão os seus compromissos com Deus. Como está o teu compromisso de oração? Como está o teu compromisso de leitura da palavra? Como está o teu compromisso de devocional com Deus? Porque se você tem buscado a Deus com todo o teu coração, você, conforme diz o texto aqui, primeiro, terá alegria no seu coração, e segundo, e mais importante, você vai encontrar Deus e aquilo que Ele tem para você. No caso de Israel aqui, de Judá, eles encontraram repouso, paz, não havia guerra, havia paz. Que você possa também fazer como este povo, se alegrar nos teus compromissos com o Senhor e com toda a sua vontade o buscar, porque certamente você o encontrará. E que seja assim neste culto, que possamos buscar o Senhor com toda alegria, com toda devoção e encontrar a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, meu bom Deus, pela bênção desta noite, pela grande oportunidade de te adorar, pelo privilégio de estarmos diante do Deus que está presente conosco, onde cada um de nós está. Obrigado por tuas promessas, Senhor. Obrigado porque no Senhor encontramos paz. Obrigado, ó Deus, porque sempre que te buscamos com todo o nosso coração, o Senhor se permite encontrar. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela alegria que temos no Senhor. Obrigado porque temos, ó Deus, assumido compromissos contigo e sempre nos alegramos, ó Deus, porque toda vez que nos comprometemos com o Senhor tem nos abençoado. O Senhor nos abençoa. Então, Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Este também é um compromisso que temos contigo, de te adorar, de ter um momento, alguns momentos, de ter um tempo em que paramos para te buscar, paramos para te ofertar o nosso culto, e assim é, ó Deus, este momento. Aqui estamos oferecendo ao Senhor o nosso culto. Receba, Deus, a nossa adoração, receba, Deus, o nosso culto em oração, em gratidão, e que o Senhor possa ouvir nossas orações e também falar ao nosso coração. Que seja assim, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória, que seja assim para a edificação do teu povo, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino e quero te convidar a entoá-lo conosco. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos
graça do céu obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Meu querido, entre as oportunidades que Deus nos dá no momento de culto, de celebração, é um momento de oração, onde você e eu nós podemos estar um tempo concentrado em falar com Deus. Não apenas ouvir, não apenas cantar, mas falar com Deus. Em oração. Não que você não possa orar, não que você não possa falar, não que você não possa ouvir a Deus através dos louvores, através dos momentos de mensagens, de culto, mas é tão especial o momento quando você para falar com Deus. E eu queria te dar um tempo agora para que você, aí onde você está, possa, se possível, se ajoelhar, mas se não, decline seu coração na presença de Deus, fale com Ele, fale sobre as bênçãos que Deus tem dado a você, fale sobre esse Deus maravilhoso que você tem para servir, tem como seu Salvador, tem como Senhor da sua vida, esse Deus providente que tem cuidado de você. Aproveite este momento, fale com Deus, fale do seu coração também, fale da sua alegria, fale dos seus problemas, das suas tristezas, das suas conquistas, das suas frustrações, fale com Deus. Peça que Deus te ajude a se manter fiel, ainda diante dos problemas ou das circunstâncias difíceis pelas quais você passa. Vá à presença do Senhor e fale com Ele. Seja este um momento de intimidade entre você e o seu Deus maravilhoso.
Graça e paz, irmãos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por este momento, Senhor, que separamos para falar contigo, Pai. É muito importante para nós, Senhor Jesus, reconhecermos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Te agradeço, Senhor Jesus, pela vida dos meus irmãos que têm entendido isso, Pai. Que precisamos, Senhor, estar sempre Te buscando, Pai, não importa as circunstâncias, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, também, Senhor, porque tem cuidado dos nossos lares, tem cuidado das nossas famílias, Senhor, da nossa saúde, Pai. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor Jesus, pela vida do pastor, Deus, e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas bênçãos, Senhor Jesus, que o Senhor tem derramados, pelas orações respondidas, Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Quero me pedir pela vida dos nossos enfermos, Senhor Jesus, que se for de Tua vontade, Tu possa estar curando a cada um, Senhor Jesus. Aqueles que precisam ser consolados, que o Senhor possa consolar o coração deles também, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai, sempre, Deus, com a Tua proteção, Senhor, com Teus livramentos, Senhor. Nos dê orientação, Senhor Jesus, para que tudo que viemos fazer, Senhor, nós tenhamos em nossos corações aquela certeza que é do Senhor, Pai. Nos ajude, Pai. Cuida da nossa nação, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor está no controle, mas nos orienta, Pai, da melhor forma possível, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelos milagres, Pai, e por todos os cuidados, Senhor Jesus. É em Teu nome que eu oro desde já agradecida por tudo. Amém. soará, claro como o sol, nas nuvens voltará, vem clarear com esse ano do perdão, de se ouvirá a salvação, aquele que e pode vir, aquele que Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas. Nós leremos do capítulo 15, versos
1, 2, 3 e 4. Eu gostaria que você, se tem a sua Bíblia contigo, pudesse acompanhar a leitura. Se não, pode ouvir a leitura da palavra de Deus, onde diz assim: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. Eis que o Senhor está convosco sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da lei. Contudo, quando em meio à sua angústia eles voltaram seus corações para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. É impressionante a proposta de Deus, de que sempre que este povo o buscasse, Deus se permitiria encontrar. É uma palavra dirigida a um rei, por um profeta, no sentido de que este rei fosse atento ao seu governo e que através do seu governo ele pudesse levar uma nação a buscar ao Senhor. E a verdade é que toda vez que essa nação buscou ao Senhor, Deus os atendeu. Eles encontraram o socorro, o refúgio de Deus. Curiosamente, também o texto vai dizer que eles passaram muito tempo sem Deus, sem a lei, sem ouvir um sacerdote. E isso os fez abandonar a Deus. E aqui já começa o pensamento a levar para a nossa realidade hoje, quando nós não atentamos muito para esta realidade de quanto tempo passamos longe de Deus e da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Quanto tempo passamos sem orar, quanto tempo passamos sem ler a palavra de Deus e quanto tempo deixamos de ouvir a um pregador, a um sacerdote, a alguém que fale a palavra de Deus. Nos acomodamos ao contexto de tantas atividades que ocupam o nosso tempo e Deus é deixado de lado. Mas é interessante que, em meio às angústias que vêm nesse tempo, este povo também passou pelas suas próprias angústias e toda vez, ainda que longe de Deus, quando buscaram ao Senhor, disse o verso 4, que logo eles o encontraram. Logo Deus se permite encontrar. Quando lemos a história de Israel, narrada a partir do livro do Êxodo, nós vemos que repetidas vezes, de forma muito frequente, este povo ele tanto vivenciava as maravilhas de Deus, quanto se dispunham a abandonar a Deus. Sentimento de desespero quando não tinham água para beber, quando não tinham o alimento que esperavam, os levavam para longe de Deus. Ainda que sabiam do poder, da providência de Deus, frequentemente, quando você lê no livro do Êxodo, a ação deste povo com relação a Deus é de abandono. Esse povo ele tanto oscilava entre a adoração a Deus, entre o temor a Deus, entre a obediência a Deus e a idolatria e o desprezo e a desobediência. Você vê que tanto na leitura de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e depois no livro de Josué, quando percorre a história em que Deus liberta este povo, uma libertação miraculosa, poderosa da parte de Deus para com Israel, que vivia
num regime de escravidão, de submissão total ao Egito, o país que o escravizava, um domínio total do Egito sobre essa nação. Lembrando que o Egito naquele tempo estava entre as maiores potências mundiais. E daquela época você já vê que quando Deus os tira, na narrativa do Êxodo, quando Deus os tira do Egito de uma forma poderosa, uma manifestação da mão poderosa de Deus no socorro, nas pragas que caíam só sobre o Egito, nunca atingiam o próprio povo de Deus, a forma como Deus os tira de lá. Mas não demora muito para este povo se voltar contra Deus, se rebelar contra Deus, a começar nas suas murmurações contra Deus e contra Moisés. Deus, ele tanto tira esse povo de um regime de escravidão total, quanto os leva para uma nação livre, que depois você vai lendo adiante, nos livros de Samuel, dos reis, das crônicas, você já vai ver uma nação consolidada, uma nação já poderosa, bem constituída, porque Deus os abençoava. Mas é muito significativo pensarmos que foi uma nação que constantemente oscilou entre o temor e o desprezo a Deus. Oscilou entre a adoração e a idolatria, entre a obediência e a desobediência. Um povo que tanto se propunha adorar a Deus em motivos bons, quanto facilmente abandonava Deus em momentos de provas. Mesmo Deus operando grandes maravilhas no meio deste povo, e digo maravilhas que nunca tinham sido contadas até então. Nunca nenhum povo viu um Deus operando de forma tão poderosa e tão específica quanto o povo de Israel vivenciou. Nunca houve isso na história. Mas mesmo assim, esse povo oscilava entre o temor a Deus e a desonra a Deus, o desprezo a Deus. Entre essa adoração e a idolatria, quando abandonavam Deus para adorar outros deuses que sequer eram deuses. Há uma narrativa em Números, ainda dentro desse contexto, em que Israel ele é tirado do Egito e é conduzido para a Terra Prometida. No capítulo 14, o verso 22, Deus já falando desse ato de rebeldia, de desprezo do seu próprio povo para com ele, Deus diz assim, no verso 22 de Números 14: todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Você vê que rapidamente esse povo já tinha tentado a Deus, já tinha desobedecido a Deus 10 vezes. Isso no relato do próprio Deus. Então Deus chega a um ato de punição em que este povo que o havia deixado, abandonado, tentado por 10 vezes, não entraria na terra prometida. Nenhum daqueles que saiu do Egito e 20 anos para cima, com exceção de Josué e Caleb, nenhum deles tomou posse da terra que Deus tinha prometido. Por quê? Porque constantemente oscilavam na sua fé, na sua conduta, na sua postura para com o seu Deus. E na verdade, meu querido irmão, isso não é só uma particularidade do povo de Israel. Desde Gênesis, quando Deus coloca Adão e Eva num jardim onde tinham tudo, eles, por uma tentação, por um único fruto que Deus tinha dito para eles não comerem,
eles desobedeceram a Deus. Por um único fruto, tendo tudo provido, tudo à sua disposição, até a própria visita de Deus todo dia. Ainda assim, por um único fruto, quando tentados, eles abandonaram a Deus. Isso já no capítulo 3, depois você já vê num relato em que toda aquela população, os descendentes de Sete, já tinham abandonado a Deus, com exceção de Noé. Então Deus manda uma punição, que é o dilúvio, salva só Noé e a sua família. Não demora muito, todos os descendentes de Noé também já tinham abandonado a Deus. Então Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis e faz de Abraão uma nação. E é esta nação, os descendentes de Isaque, o filho da promessa, que nós estamos falando aqui, o povo chamado Israel. Mas deixando o povo de Israel, você vindo para o Novo Testamento, já quando Jesus estava presente, já na sua missão de salvar, de buscar e salvar o que se havia perdido, e considerando os próprios discípulos de Jesus, os judeus também, você vai ver em João capítulo 6, quando Jesus, no verso 60, vai dizer que Jesus ele dá um discurso muito duro sobre este povo e o seu compromisso com Deus, sobre a proposta de Jesus e o que o povo se interessava, sobre o que Deus tinha para o povo e o que o povo queria de Deus, né? A diferença que há entre isso. E ainda hoje é assim, entre a proposta do que Deus tem para nós e o que na verdade nós queremos de Deus. E quando nós ouvimos o que Deus tem para nós, que não é necessariamente o que eu quero de Deus, então acontece o que aconteceu em João capítulo 6. Jesus dá um discurso duro, um discurso pesado sobre isso, sobre essa necessidade de servi-lo, de segui-lo. E então já vem uma pergunta: quem que poderá cumprir esse discurso? Quem poderá compreender esse discurso? E ainda em João capítulo 6, no verso 66, vai dizer assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Por conta de um discurso entre a proposta do coração do homem e a proposta de Deus, esses discípulos já não andavam mais com Jesus. E como diz o texto aqui, não estamos falando do povo em geral, estamos falando de discípulos, aqueles que já caminhavam com Jesus. Não eram os 12, mas já eram aqueles que caminhavam há algum tempo com Jesus. E diante deste fato, de um povo que recuou, que abandonou Jesus diante deste discurso, Jesus ele dá uma palavra para os 12 agora. E nessa palavra para os 12, ele diz assim: vós também desejais ir embora? Isso no verso 67. Ao que ele ouve uma resposta de Pedro, no verso 68, mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração linda essa de Pedro, né? Que declaração linda de alguém que, como ele mesmo diz, havia crido e reconhecido em Jesus o Messias prometido, o ungido, o Cristo, o Salvador. Então, se Cristo é o Salvador, se Ele é o Messias prometido, não tem outra alternativa. Mas, infelizmente, para nós, diante da proposta do nosso coração, nós consideramos outras alternativas. E é essa a motivação da oscilação da nossa fé. É por conta de outras alternativas que consideramos em nosso coração que a nossa fé para com Deus, ela oscila. E quando eu penso naquilo que Asa, o rei Asa, ouviu lá em 2 Crônicas 15, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, se o deixares, Ele vos deixará. Eu fico pensando que hoje muitos de nós temos abandonado a Deus sem considerar as consequências disso.
Quando olhamos o Novo Testamento, você vai ver que muitas pessoas abandonaram. Não só Jesus, no tempo de Jesus, mas também Jesus no tempo dos apóstolos. O apóstolo Paulo mesmo, já no final da sua vida, ele reclama de alguns que o abandonaram pelo caminho, que o deixaram sozinho. E hoje, o que nós precisamos pensar é nisso, meu querido irmão. Qual é a nossa postura para com Deus? Independente da pandemia, independente dos problemas de ordem familiar, pessoal, profissional, independente das circunstâncias que nos cercam, por que deixamos, por que permitimos que a nossa fé oscile tanto? Porque ora estamos firmes na fé, firmes com Jesus, o prazer de andar com Ele, e ora perdemos esse prazer, desanimamos, desmotivamos, abandonamos. E às vezes a nossa teoria é, não estou indo na igreja, não estou lendo a Bíblia, mas eu estou firme com Deus. Mas isso é só para a nossa própria consciência. É só um alívio para a nossa própria consciência. Porque se você considerar isso espiritualmente, você vai ver que sim, você está abandonando a Deus, você está se distanciando de Jesus. E toda vez que você se distancia de Jesus, você se expõe a este mundo mau, a sua própria natureza caída, pecaminosa. Você se expõe ao diabo que está à espreita, só esperando a oportunidade. Meu querido irmão, pega o Novo Testamento inteiro, você vai até Apocalipse e você vai ver a mesma mensagem. Um povo, pega por exemplo a igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, um povo que amava a Deus, mas que já no tempo do apóstolo João já tinha perdido esse amor. E você pega a sua história, e eu posso considerar a minha, e você pode perceber também na sua história as oscilações entre o seu amor, a sua devoção a Deus e o seu abandono, o seu esfriamento espiritual. Mas aí talvez você vai dizer, todo mundo passa por isso. Desde Gênesis até Apocalipse nós vemos esses relatos, essas histórias. E de fato, meu querido irmão, as histórias estão aí, os relatos estão por toda a Bíblia, mas não estão narrados na Bíblia para servir de justificativa para suas falhas com Deus. Não estão narrados na Bíblia para servir de justificativa para o meu próprio esfriamento. Elas estão aqui justamente para me trazer a necessidade de pensar de forma mais própria, mais urgente, da minha necessidade de uma entrega total, de uma dependência total a Deus, porque naquilo que eu me propor a dominar, a controlar a minha vida, eu me afasto de Deus. Então essas histórias estão aqui narradas simplesmente para mostrar que toda vez que esse povo pegou as rédeas da própria vida, eles abandonaram a Deus. Já no texto de Números você viu, 10 vezes eles já tinham abandonado a Deus ali. Era o começo da história de um povo que estava sendo libertado do Egito. Eles estavam recém no deserto, já tão perto de tomar posse da terra prometida. E num curto espaço de tempo, por 10 vezes, eles abandonaram, eles desobedeceram a ordem de Deus. E nós vivemos hoje, em curto espaço de tempo, desobedecendo a Deus e talvez aceitando as autojustificativas que o nosso coração nos apresenta. Mas talvez você vai dizer, mas é possível ter uma estabilidade espiritual? É possível manter a minha fé estável? Claro, meu querido irmão, é possível. E você vai ver isso nos apóstolos, você vai ver isso em Pedro, depois de Atos capítulo 2. Você vai ver isso em Estevão, você vai ver isso em Tiago, você vai ver isso na igreja primitiva, você vai ver isso no apóstolo Paulo. Tanta perseguição, tanto sofrimento que ele passou, ele narra isso também, né?
mas era alguém que era estável. Há um episódio também em Atos capítulo 16, e esse episódio é tão significativo porque depois de pregarem a palavra, depois de anunciarem, estava ele e Silas, e anunciarem a palavra, eles serão presos. E o verso 23 de Atos 16 diz assim: depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Pulando um pouquinho o texto, nós chegamos no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Presos num cárcere, não estavam numa cama, estavam encarcerados, presos, pés e mãos no tronco, muito provavelmente, um sofrimento terrível físico. Mas em que condições? Depois de terem sido espancados muito. É o que diz o verso 23. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão. Espancados, provavelmente no tronco, por causa de pregar Jesus e este Salvador. Não eram por uma infração pessoal, era por Jesus, eles estavam nessas condições, mas eles não estavam murmurando, não estavam reclamando, não estavam blasfemando, não estavam falando contra Deus, não estavam falando de abandonar a fé, de abandonar o ministério. Não, meu querido irmão, nessa condição, diz o texto, que por volta da meia-noite, eles cantam hinos, eles oram, eles fazem um culto nessa posição, nessa condição física, mas espiritualmente estáveis, fiéis, consagrados, tementes a Deus, e assim eles adoram a Deus. Então sim, meu querido irmão, é possível, independente das circunstâncias, você ter uma vida espiritual estável diante de Deus. Por quê? Porque você depende completamente dele. Mas é claro que para isso você precisa colocar a sua vida, o seu coração, totalmente consagrado ao Senhor, nas mãos de Deus, e certamente aí você pode viver o que Paulo e Silas, os demais apóstolos viveram, homens de Deus daquela época viveram. Passado aquele tempo também, você vai ver muitas histórias de homens de Deus que jamais negavam a fé, jamais abandonavam Cristo, porque Cristo era a essência da sua vida. E é o que Deus disse já a Asa, no começo dessa mensagem, em 2 Crônicas 15, olha, consagre Deus, e Deus cuida de vocês. Então, meu querido irmão, eu queria deixar essa mensagem para tua reflexão. Independente da circunstância, mantenha a sua fé estável no Senhor. Não fica oscilando, porque toda vez que você oscila, você perde a bênção de Deus. Você perde a sensação da presença de Deus. Não que Deus vai te abandonar literalmente, mas quando você abandona Deus, alguns espaços da sua vida são desocupados e ocupados pelas coisas deste mundo, pelas artimanhas do diabo. E é aí que vem o teu sofrimento. Uma expressão que eu recebi hoje, e essa expressão ela diz assim: quanto mais próximo de Deus você ficar, mais perto você estará das respostas que seu coração precisa. Quanto mais próximo de Deus você ficar, mais perto você estará das respostas que seu coração precisa. Precisa de Deus? Quer encontrar Deus? Quer sentir Deus? Quer ter as respostas para o seu coração? Então se aproxime de Deus. Busque a Deus, porque toda vez que você o buscar, como disse lá em 2 Crônicas, Ele será encontrado por você. Que Deus assim te abençoe e que o teu coração possa ser movido para muito perto de Deus, onde certamente você será feliz. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.
segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nós já estamos chegando ao momento em que encerraremos este culto, onde juntos podemos adorar ao Senhor. E louvado seja Deus pelos cânticos, pela mensagem, pelas orações. Louvado seja Deus por falar ao nosso coração. E eu queria terminar este culto lendo também no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, o verso 9, onde diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então é importante isso, saber que o Senhor está olhando, contemplando os corações que são perfeitos para com Deus, para se mostrar forte, para Deus se mostrar forte. Mantenha seu coração fiel, meu querido irmão, e você experimentará o poder de Deus. Mantenha seu coração fiel a Deus, e você vai perceber a grandeza desse Deus que você serve. Que o teu coração possa estar inclinado para o Senhor, para servi-lo e para honrá-lo. Que Deus para tanto te abençoe. Domingo, permitindo Deus, estaremos no nosso culto presencial na igreja. A nossa igreja, Igreja Batista Esperança, aqui em Americana, será também transmitido pelo Facebook, pelo meu Facebook. Se você quiser participar, quiser adorar ao Senhor, estando presente, será uma honra, tem sido um momento maravilhoso. Mas se você não puder estar lá e quiser adorar ao Senhor, você pode acompanhar e cultuar ao Senhor diante da transmissão pelo Facebook. Que assim a todos nós o Senhor possa abençoar. Nós estaremos orando e encerrando este culto. Muito obrigado, grande e poderoso Deus, pela tua grandeza, pela tua glória, pelo teu grande amor, pelos teus projetos sempre tão maravilhosos, pela tua vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, grande Deus, por cuidar de nós, por ouvir o clamor do nosso coração, por podermos te encontrar sempre que te buscamos com todo o coração. Obrigado, Senhor, por se permitir encontrar. Obrigado pelo que temos experimentado, por obras maravilhosas, não só do passado, mas do presente, que nós temos vivido, ó Deus, experimentado neste tempo. Obrigado porque, ó Deus, a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder continua o mesmo. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, Deus, a Ti seja a honra, a glória, a Ti seja o nosso culto, pelo que Tu és, pois és digno, ó Deus, de receber a nossa adoração. Nós a Ti a ofertamos, ó Deus, com todo o nosso coração. Abençoa, Deus, a cada um dos que estiveram nestes momentos com o Senhor, que a Tua graça os alcance, que a Tua bênção os alcance. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, que possam ter, ó Deus, do Senhor dispensada também a graça, a melhora, ó Deus, amenize as suas dores, que possam também, segundo a Tua vontade, ó Deus, receber a cura. Abençoe, ó Deus, aqueles que passam por conflitos, por problemas, por situações que os têm levado ao afastamento do Senhor. Tenha misericórdia deles, ó Deus, que o Senhor seja maior nas suas vidas do que os seus próprios problemas. Que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória, porque o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Assim, Deus, abençoa o Teu povo, recebe a nossa adoração, pois tudo nós a Ti consagramos, no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe. This is amazing grace.